Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre direitos fundamentais. Estamos aqui nos debruçando sobre os direitos da nacionalidade. Eu insisto, peço muita atenção de vocês. Se você não entendeu, volta lá na sua aula. Uma aula online, você sempre tem essa opção de assistir às suas aulas tantas vezes quanto for necessário. Tudo bem? Vamos continuar aqui os estudos do direito da nacionalidade. Eu quero ver se eu termino já os direitos da nacionalidade e começo a explicar para vocês um pouquinho sobre os direitos políticos e os partidos políticos. Bom, na aula passada a gente estava vendo, deixa eu voltar aqui para a gente saber o tópico direitinho. A gente tratou, seguindo o nosso cronograma para estudo aqui dos direitos da nacionalidade, a gente viu a situação dos equiparados, ok? Na aula de hoje, nesse exato momento, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho de diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Vamos lá, diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, vamos comigo que eu começar a trazer algumas considerações. A primeira consideração que eu trago para vocês, pessoal, é o seguinte: como regra, não vai haver qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Vou repetir. Como regra, não se faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quer dizer, o fato da pessoa ser um brasileiro naturalizado não vai tornar ela uma espécie de um cidadão de segunda categoria. Como você não nasceu no Brasil, como você teve que manifestar vontade, o Estado teve que aceitar, então você vai ser um cidadão de segunda categoria. Não, negativo. A partir do momento que você se naturaliza brasileiro, você titulariza, você goza dos mesmos direitos que o brasileiro nato. Essa é a regra, ok? Excepcionalmente, a Constituição, e insisto, apenas a Constituição pode trazer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Vou repetir para vocês, excepcionalmente, atente para isso, a Constituição, e coloca entre parênteses assim, ó, apenas ela pode estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Exatamente pensando nisso, meus amigos, a Constituição Federal traz os parágrafos 2º e 3º do artigo 12. Nós estamos estudando o artigo 12 por partes. Olha o que diz o dispositivo. Os dispositivos, aliás. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Eu acabei de falar para vocês. Somente a Constituição. Se a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, significa o seguinte: a lei pode apenas regulamentar o que está disposto constitucionalmente. As distinções têm que ser dadas única e exclusivamente pela Constituição. Olha o que diz a parte final. Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Portanto, só a Constituição pode trazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. E logo em seguida, pessoal, o artigo 12, parágrafo 3º, traz alguns casos de cargos privativos de brasileiros natos. O artigo 12, parágrafo 3º, traz casos de cargos privativos de brasileiros natos. Olha o que diz o dispositivo. Vamos ler aqui. São privativos de brasileiros natos os cargos de, inciso 1º, presidente e vice-presidente da República. Inciso 1º, presidente e vice-presidente da República. Número 2, presidente da Câmara dos Deputados. Número 3, presidente do Senado. Número 4, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, atente para isso. Vem aqui na lousa comigo. As diferenças dos cargos privativos de brasileiros natos e naturalizados, os cargos privativos brasileiros natos se submetem basicamente a dois critérios. Primeiro é o critério da linha sucessória da presidência da República. Que são os 4 primeiros incisos da Constituição. O segundo critério é o critério da segurança, para aferir quem são os cargos privativos de brasileiros natos, tudo bem? Critério da segurança nacional. Veja só, pessoal, qual é a linha sucessória da presidência da República? Qual é a linha sucessória? A gente vai ver isso oportunamente dentro da análise do Poder Executivo. De antemão, só para você ter uma ideia. Bom, você tem o presidente da República, no caso de uma vacância ou impedimento, você tem um vice-presidente da República, depois você tem o presidente da Câmara, e depois você tem o presidente do Senado, e por último você tem o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que estes cargos, por conta do critério da linha sucessória da presidência da República, nestes casos, serão cargos privativos de brasileiros natos.
O presidente da República, o vice, é a linha sucessória que eu acabei de falar para vocês. O presidente da Câmara, ok? O presidente do Senado e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Rafael, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser brasileiros natos? Sim, pessoal. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que ser brasileiros natos. Algumas considerações que o examinador de concurso adora perguntar. Ele pergunta assim, ó, Rafael, então você está querendo dizer que um deputado, ele não pode ser brasileiro naturalizado? Você está querendo dizer que um senador, ele não pode ser brasileiro naturalizado? Negativo, pessoal, não é isso que eu estou falando. Um deputado pode vir, um deputado eleito, ele pode vir a ser eleito sendo um brasileiro naturalizado. Um senador pode vir a ser eleito sendo um brasileiro naturalizado. Ele até pode ser eleito, ok? A diferença é que ele não vai poder chegar na presidência dessas casas. Então, um deputado brasileiro naturalizado